Bom, gente, primeiro eu vou contextualizar um pouquinho. Estamos na Semana da Mulher, falando das questões femininas e da pandemia. Então, é importante a gente colocar, né, que a questão das feministas é simplesmente buscar igualdade. E que igualdade é essa? Eu trouxe isso aqui da ONU Mulheres, a igualdade de remuneração, uma divisão igualitária de trabalho, do cuidado e do trabalho doméstico, que hoje é não remunerado, não ter assédio sexual de todas as formas, violência contra as mulheres e meninas, serviços de saúde que atendam às necessidades e participação igualitária na vida política e na tomada de decisão em todas as áreas da vida. Esse é o ideal aí da ONU Mulheres, da ONU, das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não estamos lá ainda, então eu trouxe um pouquinho do contexto, como é que a gente está hoje no Brasil. Qualquer coisa vocês me interrompem, porque eu não estou vendo a carinha de vocês, tá? Estou vendo só minha tela. Tá, Isabel? Ok. Pode me interromper. Tá joia. Então, hoje no Brasil, a gente tem aí todo um contexto cultural. Eu não vou voltar lá no passado, porque não é o objetivo dessa oficina, mas a gente tem uma história que não é de tanto tempo que a mulher está aí buscando essa igualdade. Apesar de existir um discurso de que já está tudo igual, as coisas não estão na prática iguais. Existe uma grande disparidade de direitos e oportunidades. Aqui tem uma coisa interessante, essas pesquisas aqui são do próprio IBGE. Na educação, a mulher hoje já estuda mais do que o homem, porque um dos caminhos muito importantes é a educação. Então, você vê aqui por essa pesquisa que já são mais mulheres do que homens que têm superior completo, e as mulheres têm uma retenção maior na escola também, mas isso não se reflete ainda no mundo prático, no mundo financeiro, no mundo do trabalho. Então, no mundo do trabalho, quando a gente olha para essa pesquisa aqui do lado direito, a diferença de rendimento ainda é bem grande. Isso aqui é uma média nacional, né? Mas a diferença entre mulher e homem ainda é bem grande. E quando a gente pensa em trabalhos domésticos, afazeres domésticos, não existe uma divisão ainda real dentro de casa, né? As mulheres ainda fazem o dobro, praticamente, quase o dobro do que os homens fazem. E aí, na vida política, gente, pior ainda, precisamos muito votar em mulheres, porque nós temos aqui a representação política na Câmara de Deputados no Brasil é só de 10,5% de mulheres, sendo que no mundo todo é de 23,6%. Então, nós estamos, de certa forma, piores do que a média mundial. Olha que tem país bem atrasado em questões de mulheres, né? E em cargos gerenciais das empresas, da vida pública, são 62% dos cargos ocupados por homens e quase 38% por mulheres. Então, ainda tem uma diferença muito grande. Tem mais uns dados interessantes aqui do lado, né? Uma as maiores questões da dificuldade da permanência das mulheres no mercado de trabalho é a jornada dupla, que é essa questão da gente ter o trabalho doméstico em casa e mais o trabalho de dia, a questão da maternidade, quando a mulher quer ser mãe, e daí existe uma série de coisas, ela sai do mercado, às vezes ela é mandada embora. Tem aqui no fim da pesquisa falando também, uma pesquisa da GV, que a maioria das mulheres, metade das mulheres foram demitidas até 2 anos depois da gravidez. Então, são números, né, gente? São números para mostrar que ainda está longe de ser alguma coisa igualitária ou próximo de igualitário, né? Dentro das 500 maiores empresas do mundo, 5% só são CEOs, são os altos executivos são mulheres. No mundo inteiro, só 6,3% são mulheres que são chefes de Estado. E o trabalho doméstico, se fosse reconhecido no PIB, equivaleria de 10% a 39% do PIB. Isso é uma pesquisa, depois eu peguei uma outra que diz que no Brasil equivaleria a 11% do PIB. Isso é muita coisa, gente. Isso é mais do que todo o setor industrial. E é interessante, porque é uma coisa com a qual a gente se acostumou. O trabalho doméstico não é remunerado, mas existem pessoas em novas economias, né? A pesquisadora Kate Haworth, da Oxford, que trata da economia Donald, que está questionando isso. Será que não deveria existir uma remuneração ou um crédito para quem está em casa fazendo esse trabalho? Porque se não existisse alguém cuidando da casa e cuidando de filhos, a gente não teria nem humanidade, né? Então, será que isso não é uma cultura que a gente implantou tanto, se acostumou tanto com ela, que ninguém questiona? Uma boa reflexão. E aí, falando da pandemia, que também é tema aqui de hoje, né? A questão da pandemia, como ela prejudicou a gente, né? As mulheres principalmente. A pandemia, ela aumentou a desigualdade no mundo. Então, ricos ficaram mais ricos, pobres ficaram mais pobres. Isso é
é já fato comprovado. Mas as mulheres foram mais afetadas por quê? Primeiro porque os setores onde as mulheres trabalham, a maioria das mulheres trabalham em setores de serviços. A gente tem eu estou falando a gente, eu sei que temos homens aí assistindo também, grata por estarem aqui, mas vou falar para as mulheres hoje, tá? A gente tem esse talento muito natural de cuidar, isso é muito da mulher e poderia ser mais valorizado, inclusive, né? Então, naturalmente, as mulheres estão muito nos serviços de uma forma geral, comércio, turismo, serviços assistenciais, de todos os tipos, né? Educação, todo tipo de serviço. Elas estão mais nos serviços do que na produção, por exemplo. Então, como os serviços foram totalmente afetados, todo mundo estava em casa, mulheres foram mais afetadas. Elas representam também grande parte das profissionais informais, nós sabemos, né, quantas mulheres fazem faxina, fazem bico, trabalham em casa e fazem coisas informais que não são nem contabilizadas. Existem todas essas tarefas não remuneradas, que a gente não precisa nem dizer que ficou muito mais pesado na pandemia. Quantas mães eu ouvi assim, que estavam assim, ficando loucas, né, com as crianças, tendo que ensinar, tendo que ser professora, tendo que cuidar da comida, cuidar de fazer silêncio, porque o marido também estava em casa trabalhando, uma série de coisas que precisa ser dividido de outra forma, né, ou precisa ser remunerada para que seja mais igualitário. Então, aqui está novamente essa pesquisa de que as tarefas de cuidado não remunerado equivalem a pelo menos 11% do PIB do Brasil, do PIB. Isso é muita coisa, gente. E elas representam 3/4 do trabalho não remunerado do mundo. Então, imagina, de todo o trabalho do mundo, 3/4 são tarefas que mulheres fazem, incluindo aí ONGs também, trabalhos voluntários. As mulheres que trabalham fora dedicam 73% mais horas do que os homens aos cuidados e afazeres domésticos, e 39% das mulheres empreendedoras interromperam suas atividades durante a pandemia. Por quê? Porque a gente está falando de comércio, de serviços, de coisas que eram presenciais e elas precisaram parar de fazer. Então, realmente, complicou muito, né, a situação das mulheres. E aí, somado a isso, a pandemia trouxe alguns elementos. A gente já estava passando uma grande transição no mundo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem tiver interesse depois, ou entra em contato comigo, ou entra num canal que eu tenho no YouTube chamado Receitas para Ser Feliz, que lá a gente fala muito sobre transição, a transição que estamos passando de um velho paradigma de mundo para um novo paradigma. E o Covid ele teve impacto de acelerar algumas coisas que já estavam previstas, né? Que a tecnologia está provocando, está trazendo. A tecnologia está provocando essa mudança de paradigma, onde muitas coisas estão sendo questionadas. Então, o que aconteceu na prática? 92% de aceleração de digitalização dos processos de trabalho, então uso de ferramentas digitais e videoconferências, proporcionar mais oportunidade de trabalhar remotamente, 88%, isso até que é bom, né, gente, ter essa oportunidade, a aceleração de automação de tarefas, então tarefas muito repetitivas, esse tipo de emprego está sumindo, estão aparecendo mais empregos que precisam desse cuidar humano ou da alta tecnologia, acelerar a digitalização da requalificação e aperfeiçoamento profissional. Faculdades, né? Faculdades começaram a dar aula online, quem não tinha EAD teve que se mover rapidamente para o EAD. Isso possibilitou que pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo estudassem em faculdades que estão longe. Então, houve uma grande mudança aí nessa parte da educação digital e a realocação temporária de colaboradores para tarefas diferentes. Então, com essas mudanças, para não mandar gente embora, muitas empresas aí precisaram realocar pessoas. Então, tudo isso influencia. A gente está vivendo um cenário que, além do cenário que já existia das mulheres, existe o cenário da pandemia.